Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria no coração. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos aí nessa segunda temporada e o desejo do nosso coração é que vocês sejam edificados através daquilo que iremos falar. E com certeza também você irá aprender algumas coisas, assim como eu irei aprender nesta noite, ok? Um grande abraço para todos vocês, mas antes do bate-papo, eu quero falar a respeito dos amigos do bem. Começando pelo Mundo Max Sonkey. Quem não conhece a Sonkey, não é verdade? Também a The Best, lá de Manoel Ribas, Pitang, Vaiporã, que é do meu amigo Luciano e também do Sérgio Vilela. Também o The Best, lá de Brusque, Santa Catarina. Você de Brusque vai se deliciar com o melhor açaí. Também quero mandar um abraço lá para Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Um grande abraço para a Leni e também para o Jorge. E também o Sucos Natu, o melhor do Brasil. Tomou a sua dose de saúde hoje? Também quero dar um abraço para o Genésio lá da Reprotec, o nosso amigo do bem, que tem feito parte aqui do podcast, né? Papéis especiais, toner, tudo que você precisa para o seu escritório, para a sua empresa, você encontra lá na Reprotec. Também a Carilu Esportes, que faz a camisa mais linda do Paraná, que é a camisa do Londrina, do Leque. Também mandar um abraço para o pastor Ismael, lá da Carolina do Norte. E com certeza você já ouviu falar da Divine Hands, não é verdade? A sua casa nunca mais será a mesma. Um grande abraço a todos vocês que fazem parte deste importante negócio. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. Cheguei! Cheguei, Brasil! É isso aí, o bate-papo hoje. Uma pessoa que eu não conhecia, e através do Cláudio Canuto agora, já posso chamá-lo de amigo. É o Rafael Tostes. É isso aí. É isso aí? Uhum. E daí? Falou certinho. Falei certo? Poxa, já comecei bem, então. Certinho. Então seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, meu Vai irmão. ser uma alegria a gente poder bater um papo aqui. Uma honra, me chamou muita atenção, porque eu não tinha pegado o nome ainda do podcast, né? Quando a gente chega aqui e vê Jesus e Eu podcast, poder fazer um podcast, falar de Jesus. E alguém sempre diz assim, mas por que Jesus e eu? Eu falei assim, você pode entrar no negócio, será Jesus e nós. Depende de você, né? Olha aí. Quer fazer parte? É Jesus e nós, mas Jesus e eu porque ele sempre na frente. Sim. Não é verdade? Uma honra muito grande, tá, pastor, de estar aqui e eu entendi o propósito, assim, conversando um pouquinho aqui antes, né? Amém. Então Deus tem grandes caminhos aí para nós percorrermos, assim Deus quer. Amém. E começando, e a família? Ah, é grande. Então fala aí da família. Eu tenho 4 filhos. Poxa! Eu tenho uma filha lá na Inglaterra, a Paola. Uau! Já tem 12 anos, uma mocinha, né? No meu primeiro casamento, Deus permitiu que assim acontecesse para eu poder também evoluir, crescer bastante. Foi um momento importante para minha vida, para aprender muita coisa. E quando eu achei que eu ia ficar sozinho, Deus preparou uma outra pessoa para mim, especial, a Endela, que é a mãe dos meus 3 filhos, que nós estamos aqui no Brasil, né? Deus fez uma obra muito bonita na nossa vida. É a Paola com 12 anos, é a Cecília com 6, a Rafinha, tem um milagre bonito, hein, para contar da Rafinha, da Rafaela, e o meu pequeno. Quando eu achei que não ia ter um menino, Deus mandou um presente para nós. Uau. E o nome dele é Mateus, que é presente de Deus. Olha. Foi uma surpresa pra nós, assim, porque eu achava que eu era aqueles homens que só fazia mulher, sabe, ou só homem, sabe, só faz... Já ouvi muito isso. E aí Deus nos agraciou com o Mateus. Nossa, uma bênção, canta louvor e fica junto, e pega o violãozinho assim, tem 2 anos, já fica louvando a Deus, uma bênção. Vai ser um adorador também. Família, eu acredito que sim. Deus tem mostrado pra nós, assim, como melhorar, né, como família, como pai. Minha esposa muito parceira, sempre me apoiou também, a Endela. Graças a Deus, a nossa família hoje é uma família que serve a Deus também. Glória a Deus. Amém. E aproveitando então, que Deus abençoe sua família. Amém. E Deus abençoe todas as famílias do Brasil e toda a família que estiver assistindo Jesus e Eu podcast.
Bênção demais. Na verdade, nosso bate-papo começa até com uma curiosidade, né? Eu sou ignorante a respeito desse tema, mas eu queria saber o que é uma holding. Uma holding. Uma holding hoje é uma estrutura criada para poder administrar negócios ou patrimônio, né? O nosso negócio hoje foi mais ligado à gestão de capital, de pessoas que querem diversificar, uma modalidade diferente do tradicional, do que acontece hoje abaixo de instituição, de um guarda-chuva, uma gestora, ou uma cooperativa, ou até um banco, por exemplo. Entendi. Então, a holding foi o melhor caminho que nós encontramos para poder fazer a gestão de recursos e capital, até a questão tributária, ajudar o pessoal a entender mais sobre o mercado financeiro. Então, foi o caminho que Deus preparou, assim. Eu misturo Deus no negócio meu mesmo, tá, pastor? Deve, né? Uma empresa sem Deus, uma família sem Deus é fracasso, né? Tem gente que... e na verdade eu mesmo, tem gente não. Eu tinha um bloqueio muito grande de falar de Deus numa mesa de negócio. Sim. Até eu ir fazer um diagnóstico com um neurocientista, um beijo pro Luciano, que câmera que eu tenho que ver lá, né? Luciano Tokikawa, um irmão que Deus colocou na minha vida também para se desenvolver. Aí a gente falando da empresa e ele falou, mas o que é isso aqui? A gente tem um GC, né, que é um grupo de crescimento que acontece lá. É uma célula. Nós iremos falar sobre isso. É uma célula também. E foi um movimento muito bom. Ele falou, mas isso aqui. Aí ele falou, Rafa, se Deus está no seu negócio, você não está misturando Deus em mesa de negócio. Então foi assim que Deus nos iluminou, colocou pessoas, né, no nosso negócio. Ninguém faz nada sozinho. Até entender de fato isso... É só um ditado, né? Mas quando a gente entende que ninguém faz nada sozinho, que não é mais o clichê. Sim. Que a gente tem que dividir, tem que aprender, ou desaprender para reaprender, aprender com o outro que sabe mais, dividir experiência, equalizar a mentalidade. Foi assim que Deus nos iluminou. Amém. Aprendendo com pessoas de princípios e valores que também têm Deus, que também são cristãos e que estão ajudando a nossa holding a crescer. De fato. RTX, no caso, seria o nome da empresa. RTX. RTX. Muito bem. E o propósito dessa tua empresa é ajudar pessoas, é isso? O propósito é a abundância. A abundância. Que é transbordar do que a gente tenta se encher, né? Todos os dias. Até assim, tem gente que fala, é difícil estar cheio, é difícil. De fato, para você... Eu acredito assim, tá, pastor? Para eu explicar para uma pessoa o que é estar cheio de Deus, eu tenho que transbordar de certa forma. Porque se eu tô... Eu acredito que o copo que muda de tamanho. Eu não acredito que fica saindo. Eu acredito que a gente tem que evoluir, crescer. Com certeza. Tem gente que toma... Tem um rapaz aqui que ele gosta de pegar peso, sabe? Tá com nós aqui. Não tem aquelas shakeiras de 1 litro, 1 litro Nossa, e pouco. Agora é grande, né? Grande. Não, os caras vão pra academia com aqueles litrão, né? Então, assim, eu acredito que... Parece uma jarra, né? Não, parece aquele negócio de galão de água, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que mudar o recipiente. A gente sente que aprendeu alguma coisa. Peraí, mas eu sei tudo, eu já aprendi sobre isso, tem profundidade nesse assunto. Vamos aprender mais para transbordar. Então, ser abundante é transbordar daquilo que você... de fato aprendeu para ensinar alguém que está perto de você, ou seja, transmitir. Sim. Bênção, né, isso, né? Transmitir o que você tem, transferir de uma fonte para outra. Conhecimento, né? Conhecimento. Então, o propósito da nossa empresa, ele está ligado à abundância. A gente estudou mais de 100 e poucas palavras, né? Quando a gente fez o diagnóstico da empresa, foi feito um diagnóstico para a gente entender qual era o propósito da empresa. Por que a gente existe? Por que está fazendo isso? Por que está no meio financeiro? Como que a gente vai falar de financeiro, de negócios, de prosperidade, passar o nosso propósito de forma clara, assim, com nenhuma palavra? A gente foi lá listando um monte de palavras e o dia que foi passado para mim que o propósito da empresa era a abundância, eu que estava alimentando, sabe? Todas aquelas palavras, mas quando foi passado que era abundância, eu chorei do dia. Então eu falei, nossa, é isso mesmo. Entendi, né? Eu acordo por isso. Então, eu cumpri o propósito da minha empresa atrelada ao meu propósito de vida, que é extrair habilidades extraordinárias de pessoas comuns. E ajuda. É forte isso, né? Não foi uma coisa simples de descobrir, na verdade. Sim. Mas eu quis descobrir. Eu quis achar o motivo pelo qual... Seria você mudar o porquê para quê? Para quê?
E geralmente as pessoas perguntam muito, não agem, né, para aprender, ou fica muito assim na teoria, fica gordo, fica, eu falo Inchado, assim, né? inchado de informação. Alguns dizem que fica obeso. Obesidade. De tanta informação, né? E aí não pratica, né? Então, assim, você ficar lendo, entendendo e não agir, não vai dar certo. Então, quando eu quis entender o que era propósito, tanto pessoal quanto empresarial, eu não quis demorar, né, para acontecer isso. Muita oração, pedindo para Deus. Eu nunca deixei de pedir para Deus, assim, Deus, o que é que tem que fazer? Qual que é o tema hoje? Qual que é o rolê? O que eu vou saber? O que eu vou aprender? Com quem eu vou estar hoje? Sempre busquei muito, sabe, pastor? Então, hoje poder falar assim de forma clara o propósito é porque eu quis muito saber o porquê eu estava vivendo, ou porque eu estou vivendo. Entendi. Então, E você acha assim que Deus, quando olha para nós assim, e você ora, você busca, você acredita assim que Deus às vezes está aguardando uma atitude do ser humano? eu acho que todas as vezes, né? Não é? Porque Uma ação, né? é uma ação, não tem como, porque quando Deus ele aparece na Bíblia, na minha, eu tenho que aprender muito, tá, pastor, né? Estou buscando isso também. Todos nós temos que aprender mais. Né? Mas assim, quando Deus manda, por exemplo, Josué já estava ali com Moisés, né? Sim. Os dois estavam lá, todo bonitão, ele estava vendo um monte de milagre, estava vendo as coisas acontecer, Moisés fazendo isso, fazendo aquilo. Aí quando ele vai, o que acontece? Ele dá aquela retraída, ele fica um pouco meio preocupado, como é que vai ser, o que vai acontecer, e agora, Senhor? Poxa, eu tenho que continuar essa missão. Aí Deus vem e fala assim, não te mandei eu? Deus já estava mandando, Deus manda alguém falar alguma coisa para nós, às vezes a pessoa sai cedo, sem movimento eu acredito que não tem como acontecer nada. Primeiro o cara se ficar lá na área de casa tomando um chazinho, atitude, né? Tem que ter atitude mesmo, o fazer ele é muito melhor do que perfeito, né? Nem a palavra perfeito é perfeita, é por fazer, né? Sim. Então assim, para ficar perfeito tem que fazer, tem que ter atitude e movimento. Então, Deus fala claramente, se anima aí, cara. Se esforça, vamos, você já viu você tá vivo. Ou seja, a gente tá aí. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, o mundo todo rápido, todo mundo recebendo um monte de estímulo, todo mundo entendendo, todo mundo é inteligente hoje, né? Escreve no Google já. Você seria um tipo de Eliseu, então, andando com Elias. Olha pra Elias e fala assim, pede o que você quer, eu quero porção dobrada. Eu acho que eu ia ser... Se já foi bom, eu quero dar assim. Eu acho que eu ia incomodar, hein, se eu tivesse com Elias lá e vendo aquele monte de milagre. Mas Geazi andando com Eliseu já não foi dessa forma, foi igual, né? Então, a atitude vem da personalidade, será? Ou é a busca? Eu acho que é busca, né? Atitude, o camarada, ele busca a Deus, mas ele tem que, eu digo assim, eu sempre uso essa frase, você quer ir para São Paulo, você deu um passo, você já começou a caminhar, né? Se você ficar só sonhando, né? O que você é capaz de fazer só sonhando? E continuar sonhando. E não tem diferença, sabe, na minha ideia, tanto para a pessoa ter sucesso na vida, assim, conquistar, né, os objetivos, assim, profissionais, e para o reino também. Quantos caras entendem tudo de Bíblia, tem uns que são até formados. Aí, quando tem uma oportunidade de falar alguma coisa, eu já tive em situação, pastor, eu me considero assim um beginner, né? Um iniciante. Mas assim, eu já senti às vezes em determinada situação, eu vi um cara inteligente da Bíblia e não falou nada. Então eu falei, peraí, o cara tá aqui, não tá falando, a pessoa tá precisando a palavra já dá para nós exemplos. Eu fui lá e falei pro cara. Aí ele foi embora, olha só. Nesse dia aí, esse cara tava passando uma situação bem delicada, a gente foi embora, ele me ligou depois e falou, Rafa, eu precisava escutar aquilo. E eu fui até onde você estava porque eu queria escutar daquela pessoa, porque eu sei que ela é estudada. E ela não falou nada. Mas Deus queria usar a sua vida. Então, amém. Então use e abuse. Às vezes nem sempre é o que a gente pensa, né? É verdade. Porque Deus, ele não está preocupado com o status do ser humano. Mas eu gostei do Eliseu aí, viu? Né? Eu não tinha pensado nisso. O Eliseu, ele fala assim, não, eu quero a porção dobrada. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Nem sempre você mexeu com empresas, né? Vixe, já foi animador caracterizado num bar mexicano, e era uma dupla, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, imagino que você viveu a vida inteira. Não, na verdade, assim, eu tive que tocar nesse bar mexicano, inclusive em Maringá. Sou muito grato a um amigo meu, Wellington, ele é profissional o Wellington Berto, ele é músico profissional. Sim.
Ele é um cara, assim, com talento extraordinário e eu tava passando muita dificuldade nessa época aí. Muita mesmo. Não faz muito tempo que aconteceu isso. Na verdade, eu falei, Wellington, como é que tá aquele negócio que você toca lá? Como ele é profissional, ele ganhava bem, né, pra tocar. Eu falei, Sim. você não consegue encaixar alguma coisa pra mim? Porque era sempre de noite, né? E na época minha esposa estava grávida da Cecília, nossa primeira filhinha, né? E aquela coisa toda acontecendo, minha vida uma loucura, eu vendo a barriga crescendo, não para de crescer, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, me ajuda. E assim, era R$150 por dia. E a gente tinha que usar aquela roupa de mariachi, né? O que seria isso? Mariachi é um músico mexicano. Ah, aquela roupa. Para um restaurante, aquelas gravatonas assim, entendi. aquela coisa. Daí a gente ia em mesas e às vezes eu tinha vergonha. Porque a sua esposa chamava você de fofinho quando viu aquela roupa, não? Tadinha, eu acho que ela passava vergonha, mas ela nunca desistiu de mim, sabe? Essa é a verdade. Ela falou, não, amor, fica em paz, vai passar. Inclusive, bem assim, nessa época, ela até saiu de um serviço dela, porque eu tava tendo dificuldade, eu não tinha carro, eu vendia pra marmoraria do meu pai na época. Sim. Meu pai mexia com pedra e pó, mas é marmoraria, tá? Sim, não é sim. Outras coisas. É outro tipo de pó. Muito sujo, toda hora pulindo pedra. Eu cresci em marmoraria, né? Em ambiente de marmoraria. E eu não tinha como vender, e eu gostava de vender. E teve uma época em Maringá que tinha muita obra. Abria lá um conjunto lá e saía 40 casas uma vez. Então eu falava, cara, vou chegar lá e vou vender. Muitas oportunidades. Só que daí eu não tinha como ir. Às vezes longe de um bairro. E às vezes eu morei um tempo em Maringá, né? Aí nessa época ela saiu do serviço. Nós casadinhos de novo. Ela saiu, fez um acertinho. Pegou o dinheirinho, me deu o dinheiro, uma em cima da outra, assim, falou, compra uma motinha pra você ir trabalhar. Puxa. Cara, aquilo ali foi um marco pra mim, assim, porque... Divisor de águas, né? Foi porque eu tava preso, assim, não sabia ir pra cá nem pra lá, meio preocupado. Aí nessa época era a época que eu fazia mariachi, né? A gente morava no fundo da casa de um amigo meu, o Éder, que é músico da igreja, amigo meu também. E de vez em quando a gente até soltava um somzinho lá, eu e ele. Nunca baixei a cabeça, nunca fiquei triste, sabe? Nunca me entreguei assim, uma prova terrível mesmo. Mas foi a partir disso, de ações ali, ela me ajudando, eu com a motinha, aí eu comecei a trabalhar com marketing multinível, com produtos de cosmético na época, aí fui me achando, né? Aprendendo. Funções, então. Fiz marmoraria multinível. Vendia vidro, gesso, eu que dava para vender na motinha, eu vendia. Eu acho assim que serve para quem está nos assistindo e talvez tenha tentado muitas coisas. Chega uma hora na vida do ser humano, né? É que assim, você fica tentando. Eu acho que até Deus fala, esse cara tem música, cara, esse cara aí eu tenho que abençoar. Eu tenho que dar uma liberadinha ali, né? Dar minha vitória, dá uma para vitória. depois subir. E foi o que aconteceu. Então, o primeiro negócio que eu deixei foi o mariachi lá, né? De tocar no... Sim. Por quê? Era assim, tem música que é daquilo, o cara vive aquilo. Sim, sim. E eu tava fazendo pra um bico, então tava muito... A sobrevivência, né? Tava muito na cara que eu tava fazendo pra um bico. Então eu achava cliente na mesa, eu achava gente da igreja na mesa, e eu lá tocando, mas assim, Deus é testemunha, eu nunca me entristeci. Eu tava precisando naquele momento. Glória a Deus. Então eu vejo às vezes pessoas, eu não sei, né? Isso é a mentalidade, como a gente vê o mundo e interage com ele, né? Quando eu vejo uma pessoa que não está conseguindo fazer alguma coisa, eu falo, ele não quer fazer. É diferente, ele não está querendo. Se você não dá um primeiro passo para essas missões, essas fotos, essas coisas que você tem, esse movimento que você gerou aqui, ninguém vai fazer por você, né? Não faz. E quantas famílias você ajudou através disso, né? Até o podcast, tudo que você faz, olha o que você gerou para acontecer. Então, tem que ter atitude. Voltando a falar de atitude, a gente tem que fazer. Tem que ter atitude. Nem que for por um tempo, né? Até Deus abrir um caminho, um movimento. É isso que eu acredito. Sim. A hora que eu abrir um holding, daí eu paro com tudo. Opa, ou investir em uma, né? Mas aí já não está no meu patamar, por enquanto. Por enquanto, não, né? Mas eu queria saber também, diante de todas essas experiências que você está nos relatando, e para quem está nos assistindo, e como que Deus chegou na sua vida? Então, eu cresci na igreja, né? Minha mãe, meu pai não era da igreja. Meu pai, sabe aquele cara que fala que só porque não vai em igreja não fala que é católico? Ah, é católico, todo mundo, né? Sim. Mas não ia. Então, meu pai era um cara muito trabalhador,
eu cresci só vendo ele trabalhar, muito trabalhar. Por exemplo, eu falo para todo mundo que meu pai me ensinou a trabalhar sem falar uma palavra. Tipo, eu só via, de novo, Puxa, tá vindo, tá no esse contexto, podcast, né? Que tá muito falando sobre atitude, né? Atitude. Então, agir, né? Mover, né? Então, movimento. Movimentar, né? Se movimentar. Então, eu via ele trabalhando. Aí eu lembro que eu tinha 10, 11, 12 anos. Aí, bem nessas épocas, eu falava, pai, leva eu pra trabalhar, paga lá pra eu polir as pedras, ir lá junto com ele. Você acha? Eu não aguentava nem uma chapa de granito. Mas eu sempre estive no meio. E a primeira venda, inclusive, que eu fiz de granito, eu tinha 14 anos. Eu tava com ele numa obra, fui numa outra do lado lá e falei, pai, dá uma olhada nesse orçamento aqui. Aí ele olhou e falou assim, ele nunca tinha me ensinado a negociar, vender, metragem, nada. Ele falou, mas eu não falei pra você, como é que você tá fazendo orçamento pro cara lá? Eu falei, dá uma olhada aí, vê se tá certo. E aí ele foi fazer checar assim, né, fazendo colocação numa obra ou vendendo em outra. Ele falou, vou colocar você pra vender granito, tá certo. Olha aí. Então meu pai, dele, né? só por exemplo. Só por exemplo. Jesus, né, também, tanto de coisa que deixou por exemplo. Então, sim, exemplo, atitude, movimentar, são coisas que a gente precisa entender, tem que fazer disso um exercício. Então, quando Deus aparece na minha vida, eu era criança ainda, eu vi muito milagre dentro da minha casa, meu pai passava muita dificuldade. Eu vi milagres, assim, desde criança, que tem que ter muita fé também, tá? Pra acreditar, porque eu já contei isso e teve gente que falou, não. Eu já vi a luz da nossa casa voltar depois da palavra na igreja, cortada no poste. Isso eu vi. A gente ficou 3 meses sem luz. Eu morava no Leonor, aqui em Londrina, nessa época. E meu pai falou, ele escutou a palavra de fora, porque ele ia buscar a gente. Ele escutou e falou, vamos ver se essa palavra aí, esse negócio desses crentes aí é verdade. Ele foi lá e bateu no... Só que a palavra falou assim, Deus vai te dar um alívio na sua prova. Você está passando uma prova muito pesada. Deus vai te dar um alívio de 3 dias. A palavra foi assim. Ele foi com a fé dele, bateu no relógio e voltou tudo. A luz, tudo. Então ele ficou surpreso ali. Eu acredito que ali Deus começou na vida do meu pai. Minha mãe nasceu, né, no lar de pais crentes, já que desde criança. Meu avô é um dos primeiros músicos da congregação aqui em Londrina. Então, assim, sempre a gente teve com fé, sempre vendo. Mas eu muito arteiro, sabe? Aqui em Londrina, muito arteiro, fazia um monte de arte pra lá e pra cá. E eu batizei com 12 anos, mas eu costumo brincar, assim, que eu batizei, mas eu fui mais naquela... empolgação, né? Na empolgação, quero servir a Deus e já vendo milagres dentro da minha casa. Mas a conversão mesmo, se eu te falar, aconteceu agora há pouco, faz pouco tempo. Eu batizei com 12 anos, mas a minha conversão veio agora há pouco. É outro, se eu for falar aqui, vai estender. Mas, na verdade, eu acredito assim, eu não acredito na conversão. Não. Eu, particularmente, eu acredito, se a pessoa fala assim, eu me converti. Eu acredito o seguinte, que a conversão é todos os dias, até o último dia da nossa vida, nós vamos nos converter. É verdade. Entendeu? Agora eu entendi. Não é? Porque todos os dias a gente precisa se converter. É verdade. Né? Por alguns caminhos, né? Por algumas trilhas. Que a palavra fala, né? Converter. E ali voltar. Mudar de direção. Todos os dias a gente tem que mudar de direção, às vezes, né? É verdade. Voltar atrás, né? Verdade. Mas assim, esse encontro com Deus, e você falar assim, puxa, esse momento em especial chegou na minha vida. Você falou que faz pouco tempo. Foi. Tem gente que está há 30 anos dentro da igreja e não chegou nesse ponto ainda. Rapaz, não é um julgamento. Não, e foi engraçado porque no meu caso, aconteceu, quando eu conto esse testemunho, todo mundo fica assim porque foi ao contrário. Geralmente a pessoa está na dificuldade, ela está buscando, vai na igreja, pega a palavra, e aí Deus cria um caminho. O meu foi tudo ao contrário. Eu estava numa obra lá em Sarandi, como eu morava lá, né, eu ia às vezes a pé, assim, eu tenho vídeo meu andando a pé e vendendo com a maletinha, assim, porque eu falava, não tem moto, vamos a pé, mas era difícil, num solzão, né. Aí eu chegava numa obra assim, e aí eu falava, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, né. Aí numa dessas eu fiz uma oração que eu costumo dizer que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Um particular com Foi Deus, muito né? particular, eu tava sem ninguém, eu tava dentro de uma casa com chão de barro, requadrada, só cimento, sabe? Eu ia medir as pingadeiras, soleira da casa, tava naquela fase. Aí eu sentei num banquinho nem o mestre de obra tava na obra. Não tinha ninguém na obra, tava tipo meio abandonado assim. Eu entrei dentro, sentei nessa salinha, e essa salinha ficou muito escura. Olha que engraçado. Olha. Ela escureceu assim, daí eu fechei o olho assim, foi muito íntimo, foi uma coisa muito forte. Daí eu falei, Deus, abençoa eu.
eu tô todo dia correndo atrás, abençoa a minha vida, abençoa meus negócios, cria um caminho para mim, ensina a fazer alguma coisa, porque eu tinha entrado em projetos que tinha dado errado, tava tentando um monte de coisa, não ia. Eu já estava descredibilizado na época por causa de voltar, né, lá de fora, eu morava na Inglaterra, primeiro casamento não tinha dado certo, uma luta, uma prova, frustração, né? Muita frustração. Cheguei aqui, tem aquela coisa toda da igreja, todo mundo, né, eu muito conhecido, sou muito conhecido no meio nosso. E eu comecei a me julgar, aquela coisa, mas nesse dia eu orei, eu acho que, sei lá, eu senti assim que tinha um Wi-Fi, assim, sabe, um Bluetooth, ligado? Um negócio assim que eu tava arrepiando inteiro, e aí eu orei e falei, Senhor, me abençoa. Abre um caminho pra mim que eu quero transbordar na vida das pessoas. Glória a Deus. Não, mas eu captei aqui já, ó. Não é transbordar, é mudar o recipiente. O recipiente, eu já liguei aqui. Mas esse negócio é algo assim tão tremendo. Quando eu ouço alguma coisa assim que eu vejo de Deus, assim, como foi do Cláudio, a experiência que ele teve lá, eu confesso que eu me converti mais um pouco. Sabe, mas olha como a gente aprende, né? Porque é algo assim, as coisas de Deus é algo que às vezes acontece na minha vida de uma forma tão diferente na sua, e de repente eu olho para aquilo que Deus fez na sua vida e falo, opa, espera um pouquinho. Olha isso. Olha, eu vou fazer assim também. E engraçado, né? Como antes, a gente fala aí de 15, 20 anos atrás, a gente tinha aquela panela de igreja, você lembra? O povo não conversava com o outro da outra igreja. E eu acho que a gente perdeu tanto nessa época. Sim. Porque a fé e o operar de Deus, assim, o testemunho dos fiéis, né? Ele acontece, você não acredita em Deus? Aqui não tá com a graça de Deus? Você não tá pregando a graça? Sim. Eu também aprendi, eu também tive minhas decisões, né? Crescendo um pouco mais, entendendo mais sobre Jesus. E eu tomei algumas decisões. Só que, olha o tanto de coisa que a gente deixa de aprender na vida. Cara, dá pra aprender tanta coisa em um ano. O problema é que não era uma briga sobre Deus, né? Era uma briga sobre placa denominacional. Religião, né? Religiosidade. Então foi isso, pastor. Eu fiz uma oração muito sincera e foi muito engraçado depois dessa oração, porque, assim, passou a pandemia ali, né? Tempo difícil. Uma época difícil, e meu pai, por exemplo, com muito desafio na cidade, por causa de ter empresa e, sabe, umas coisas assim que parecia, meu Deus, parece pior que isso aqui não vai ficar. Daí ficava, sabe, dava um problema. O meu pai, o dia que ele recebeu uma intimação para uma audiência por causa de atraso de serviço de cliente, ele chorou muito. Eu vi meu pai chorar poucas vezes, assim, porque ele é filho de pernambucano, aquela coisa toda. Ele falou, Rafa, e chorando. Ele tinha uma pedrona lá no Vale Azul, que era onde ficava a marmoraria. O Vale Azul é um distritozinho de Sarandi, assim, sabe? E era a pedrona do monte dele, que ele conversava com Deus ali, né? Olha que Aí eu cheguei e ele falou assim, olha, Rafa, o que eu recebi, ó. Aquilo ali pra mim era a morte, sabe? Eu falei, me chama, porque o tanto que eu vi aquele cara trabalhar e recebendo, porque ele falando, porque não, espera, vou resolver, não chegou material, não vem. Na verdade a gente perdeu o material, sabe? Na época da pandemia aconteceu muita coisa assim, fora de controle, né? E eu vendo, e eu tava querendo trabalhar com meu pai ali, dar certo na marmoraria. Nessa mesma pedra, um dia ele me chamou e falou assim, Rafa, Deus mandou uma palavra pra mim, porque ele se converteu, sabe, depois. Ele era doidão, jogava bola, e Guaravera, Lerroville, e Varta, esse campo de futebol, aquela vida louca, né? Eu com ele e minha mãe na igreja. Aí eu fiquei vendo os dois lados, né, das coisas, assim. Ele gostava da cervejinha, mas muito fiel à minha mãe, um homem muito trabalhador, mas tinha o futebolzinho dele, né? Teve a época de glória dele, caiu, teve tudo, eu vi tudo isso acontecendo. Então, meu pai, ele faleceu, tá? Ele já faleceu, né? Com 52 anos, estava na Inglaterra trabalhando, mas o que eu entendi ali? Eu entendi que Deus operava milagre mesmo, porque ele acordava de um dia cedo preocupado com uma coisa e Deus ia lá e ajudava. Daí acontecia uma outra coisa, eu vi muita obra acontecendo, né? Entendi. Então, voltando para essa ideia, esse movimento todo me ensinou muita coisa, assim, sobre ter humildade para aprender, mas o que eu aprender ninguém tirar. Sim. Né? E o que eu viver, não tem que ter vergonha, não. Ou se expor ao ridículo, ou de acontecer alguma coisa, eu nunca tive esse problema, não. Com toda a luta, você nunca... Não. Teu pai não te envergonhou, não. E você traz todos os exemplos Sim, hoje
E é vivo, né, na muito, vida, muito. né? Eu não tenho dúvida, e eu só fui, assim, aceitar logo depois, né, que ele se foi, assim, quando eu fiquei grato a ele. Quando eu fiquei muito grato a tudo que eu vivi com ele. Eu queria ter vivido mais, né, mas eu e ele foi muito amigo, nós brincamos muito, ele me ajudou a entender muita coisa. Então, meu pai, o seu Nerso, era tudo daqui também, tudo dessa região aqui do Santiago, Santa Rita. Que bênção, né? Você poder falar isso. Mas o papo tá gostoso, mas nós temos que adiantar, que eu queria perguntar para você, como que iniciou Ricos do Reino? Nossa, isso aí foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Veio depois dessa conversão. Eu gosto de contar a obra, tá? Então, assim, eu também não me preocupo com quem não acredita, mas eu sei o que Deus já fez na minha vida. Por exemplo, de você aprender inglês dentro de um ônibus, em itinerário de trabalhar. Já viu isso? Puxa. Não, eu acredito. Tem que ter fé. Mas é tremendo, né? Eu conto isso para um ou outro ali. Tem gente que fala, não, isso é porque você é inteligente. Eu sei que não tenho capacidade, mas vontade, né? Deus vai lá e ajuda. Obras, né? Então, você falando do Ricos do Reino, para mim, foi uma das coisas mais importantes. Todo ano eu peço um presente para Deus. Eu falo, Deus, nem precisa, olha como é que eu sou legal, não precisa nem ser na minha data de aniversário, pode ser durante o ano, tá? Nem respeito o calendário, eu já tô já sou moderno. Aí eu não tô muito longe não, porque esse ano eu pedi um presente para Deus também. Eu peço todo ano, desde muito menino assim, eu peço, Deus, eu quero um presente teu. Eu peço e fico esperando. Uau, aí ó, aprendi mais às vezes acontece no começo do ano, às vezes vem um presente assim que eu não tô esperando. Às vezes passa, daí eu falo, vixe, será que não vai vir até meu aniversário? E aí, por que eu tô falando isso sobre o grupo de crescimento? Falando sobre obra e ter fé e acreditar. Eu queria muito vir para Londrina. E a gente estava em Maringá, porque quando eu voltei da Inglaterra, meus pais estavam lá. E meu pai lá, trabalhando em marmoraria, aquela coisa toda, eu naquela correria, querendo trabalhar com ele me chamou nessa pedra, eu ia contar, tinha esquecido. Eu tenho esse probleminha, tá? Pode deixar que eu vou... Não, a gente vai. Eu vou ligando. Aí ele falou, Rafa, Deus mandou uma palavra para mim, que Deus vai nos levantar. E quando Deus fala nos levantar, pode ser que não seja na minha geração. Pode ser que a minha vida tenha sido difícil, pode ser que a minha vida foi para te preparar. Desse jeito ele me falando. E eu olhando assim, eu falei, nossa, meu pai parece que jogou a toalha, né? Desanimou. E é engraçado isso aí, né? Porque não sei se a gente sente a hora de ir, eu não sei, não entendo. Foi um pouquinho antes dele ir embora. Aí ele falou assim, talvez a minha vida, a minha geração não vai ser abençoada em Londrina, não vai ter eu não vou ver o cumprimento dessa palavra, mas você vai. Olha, uma palavra profética, né? Aí quando ele falou isso pra mim, ele falou, deixa o pai aqui na marmoraria, vai fazer seus negócios. Ele sabia que eu era muito interessado nesse mundo de DeFi, que é Decentralized Financial, né, que é o mundo do ativo digital, o mundo de negócio. Ele sabia que eu gostava de fazer network, de me conectar com gente, entender. Ele puxava a orelha minha, quando a gente ia em obra, lá na época dos condomínios ali do Royal Golf, Royal não sei o que é esse Royal lá? Ele falava assim, não, você não tem que ficar conversando com os clientes, não, você tem que vir aqui me ajudar, você tem que ficar aqui. E eu ficava lá, com o moleque, conversando com os caras. Eu acho que era sem respeito, né? Eu acho assim, eu vendo hoje, eu acho que eu não tinha respeito. Imagina os caras, todo ricão, fazendo mansão, que lá só tinha mansão. Esse moleque aí, né, conversando, e os caras... Deus preparando já, né? É tudo um movimento de Deus. A gente vai entendendo, mas nunca quis ser inconveniente, mas eu sempre gostava muito de conversar. Sim. Então, voltando ali no GC, por que eu falo que Deus mandou aquela promessa pro meu pai, numa palavra da igreja, ele pegou, me liberou, foi pra Inglaterra trabalhar e faleceu lá. Deu ter que pegar o avião e ir lá despedir dele. Em coma já, deu AVC, infarto, enfim. E eu sempre buscando a vida, né? Essa ideia de ser abundante, de abençoar. E meu pai, por ele ter trabalhado muito, ele negligenciava muito a saúde, sabe? Ele deixava um pouquinho de lado, e diabético doce, e não dava muito aí pra nada. Mas eu entendi que ou a gente copia ou a gente corrige, né? Eu tenho hoje 4 filhos. Se Deus está me dando a graça de viver com Jesus, é muito lucro, né? De poder cumprir alguma coisa que... Se ele também sentir assim, chegou a tua hora, também, beleza. Mas se eu puder cuidar desse corpinho, vamos cuidar. Até estamos tentando pedalar, né, Wesley?
Tá aqui o Wesley, meu irmãozão que Deus colocou na minha vida também. Eu acho que é tipo assim, ó, fala Deus, Fala Deus. né? Então, voltando o que é o GC, eu tô falando para poder explicar, porque Sim. senão parece que cai de paraquedas, né? Eu pedi um presente para Deus esse ano, porque eu tinha orado para Deus me abençoar, Deus abençoou, me deu conhecimento desse nicho que nós atuamos, e eu acho que o maior triunfo do que aconteceu na nossa empresa foi Deus ter me ajudado para conectar as pessoas. Eu acho que esse foi o ponto, foi uma virada. Porque eu falei, Deus, eu vou ter um negócio, Deus vai abençoar eu com um negócio, eu tava sentindo que o negócio ia fluir, eu falei, Deus, coloca as pessoas certas. Aí foi de fato o que aconteceu, a ponto de gente de recursos humanos, de outras empresas, falar, mas como é que você montou um time desse jeito aí? Tá aqui, doutor, tem mestrado, tem 60 páginas de currículo, foi coordenador do direito, entende de judiciário, é um cara também visionário, né? Até brinca, né, Wesley? Fala assim, eu abro mão do direito de entender algumas coisas para estar junto e vamos construir esse negócio, fazer acontecer. Aí outro, trabalhar quase 20 anos dentro do banco, e fala, não, eu já estou te acompanhando aí há 2 anos, eu quero estar nesse negócio, e ele achou que ele ia simplesmente fazer uma função. Eu falei, não, vem cá, você já tem que estar aqui. Aí o outro que foi fazer financeiro, Deus foi colocando pessoas, de fato. As pessoas certas, né? Não tem como eu falar que fui eu, mas eu acredito que Deus me ajudou a passar algumas coisinhas, né? Até morar fora, eu morei fora, para poder construir. Eu acho que tudo isso faz parte, entre aspas, da faculdade, né? É uma faculdade, para mim, relacionamento, sentido da vida, né? Se relacionar, aprender. Sim. Ter esse tino de entender, de fazer algum negócio, de aprimorar alguma coisa, criar, né, ter esse intuitivo alto. Hoje eu estou na parte de inovação da empresa, eu já fui desbancado lá, eu era CEO, agora eu não sou mais CEO, né? Agora estou em outra... Perdeu o cargo. Perdendo o cargo. Falei pra galera, só não sendo igual o Steve Jobs lá, que mandaram ele embora, né? Deixa eu aqui, nem que for pra comprar uns carrinhos ali, fazer algum negócio pra empresa. Muda essa história, né? Mas Deus foi muito bom e eu pedi um presente para Deus, porque virou o ano, eu comecei a me cobrar o ano passado. Eu falei, caramba, eu orei para Deus me ajudar e tanta coisa que eu passei, né? E Deus começou a me ajudar, o negócio fluiu e como que eu vou agir? E aí também o que acontece quando você tem alguma coisa, ou quando você começa a ter alguma coisa? Acontece um perigo até o que eu vou falar, mas é importante. Você começa a querer ensinar todo mundo, sabe? Você começa a medir com a tua régua. Você fala assim, eu tô com esse cara aí, esse cara tá falando e, entendeu? Não tem nenhum carro, não tem isso, não tem nada. Só palavras. Você fica medindo, e nem sempre é assim, né? Sim. Então, numa dessas aí que eu tava fazendo uma reunião com uma pessoa, essa pessoa foi querer falar do nosso negócio, aí eu olhei bem, uma cristã pessoa, eu ia falar um negócio, daí eu falei, não, deixa aqui, fica tranquilo. E essa pessoa me incomodou de uma das coisas que ela falou. E de negócio não saiu nada. Eu fiquei medindo. Aí eu falei assim, mas uma coisa que ela falou me incomodou, que era assim, nós conversando, ela falou, você vai pro inferno. Sabe? Eu falei, claro que não. Cresci na igreja, batizei, né? Sou cristão. Como assim, vou pro inferno? Né? Fiquei com isso na cabeça, pensando. Um amigão meu. Aí eu falei, mas que coisa, cara. E esse cara não tinha o resultado que eu tinha, sabe? Daí você fica medindo aquela coisa toda. Eu falei, não, deixa eu ficar quieto, vou ficar na minha. Só que aquilo me incomodou. E o que gera de conflito, tudo isso que eu tô falando, tá, pessoal, pra chegar no GC, tá? Sim. Senão você não... Porque falar do GC é fácil, né, Canuto? Mas assim, o movimento que Deus criou ali foi muito bom, mas eu tive que ter uma preparação. Senão não ia acontecer. Aí fui numa reunião de negócio, do empreendimento que a gente vai fazer em Paranavaí. Cheguei lá na reunião e os caras falando de Jesus na reunião. Nós, de novo, não falamos nada de negócio. Só Jesus. Acabou o horário de todo mundo. Aí o cara falou assim, não, tá, então a gente marca conversa, só horário já deu, já tem outra reunião, vamos pra lá, esse aqui vai pra cá, e eu fico aqui. No outro dia, antes das 6 horas, ou 6 horas e pouquinho, que foi a hora que eu acordei, um áudio desse cara, Deus começou a me cercar. Deus colocou o Tiaguinho, que é pastor, esse cara... do mesmo jeito que Deus preparou pessoas para estar ali com a gente, Deus começou a me botar
no eixo, sabe? No núcleo da Você coisa. sentiu uma cobertura, Eu né? senti, eu comecei a perceber, eu falei, opa, eu não tô mais assim indo pra lá, eu tô, tô indo ali pra aquele, tá indo pra ali, tô indo ali, vou encontrar Jesus ali, sabe? Aquela coisinha, foi apertando daqui, dali, e foi muito bom o que aconteceu, porque nesse áudio desse meu amigo, ele falou assim, não adianta você ficar correndo, Deus tem um chamado pra você, ele profetizou, você tem que servir a Deus, de testemunhar a Deus, Jesus, não só de falar. Você tem que testemunhar Jesus. Esse negócio de... Ele é muito simples, tá? Esse cara, Sim. Fernandes, um servo de Deus, Deus usa muito ele. Ele tem um GC desse igual nós temos aqui, vai 200 pessoas lá no dele. É uma igreja, né? A célula dele lá. Um cara assim, com amor, assim, né? Por almas, é muito usado, né? Você conheceu ele? O cara vive, ele fala muito sacerdócio, ensina o homem, né? Tem essa situação. E aí ele começou a conversar comigo, a gente começou a se aproximar, aí um dia eu falei, rapaz, eu lembrei daquela oração, lembra daquela oração lá na obra? Eu falei bem assim, caramba, eu orei e eu pedi para Deus me ajudar. E eu não quero ficar devendo para Deus, não. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí me deu aquela crise do crente, de que igreja que eu tô? Onde eu vou? Eu faço parte, né? É que nem o mineirinho fala, né? Onde eu vou, pra onde eu vou. Pocotô, né? Pocotô. Aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Só que daí foi legal, começou a... Eu nem pensava nessas coisas, porque a cabeça acelerada, eu pensava em 60 coisas de uma vez e não tava com preocupação, assim. Só que daí Deus colocou as pessoas na empresa, tudo movimento de Deus. Aí a minha cabeça foi, tipo, liberando um canto. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí Deus me pediu para fazer uma oferta. Quando você vira investidor, quando você trabalha com investimento, ou você trabalha, quando você sai do quadrante de fluxo ali, né? O quadrante de fluxo você conhece. Não tenho conhecimento. O quadrante de fluxo, o Robert Kiyosaki, ele fala assim, ó, quando você é empregado ou autônomo, né? É a galerinha que tá nessa parte. Sim. E aqui para baixo, ou você é empreendedor ou investidor. Então você tem como viver todas essas fases aí, ou começar aqui como empregado, virar um autônomo, virar um empreendedor e depois um investidor. É a forma que ele fala sobre o quadrante de fluxo da economia. E aí quando você entra aqui em investidor, isso muda a tua cultura, tua forma de ver as coisas, de conversar, de se relacionar, de fazer negócio. E aí eu nessa fase aí como investidor, tocando negócio, fazendo gestão de capital, quando você investe, você quer o quê quando você investe num negócio? Retorno. E aí Deus me pediu uma oferta, eu falei, mas que Deus está pedindo para mim reformar esse negócio aqui e nem sei quem vai vir. Eu comecei a colocar um monte de empecilho porque eu não estava vendo retorno. Entendi. Então foi de novo daí eu liguei pro Thiaguinho, pastor amigo nosso, falei, Thiaguinho, você tá onde? Tô aqui no... Ele tinha um negócio que ele cuidava das crianças lá, uma obra bonita que ele fazia na época. Ele falou, vem aqui. Aí eu cheguei lá, sentei com ele, tava perto da hora do almoço ainda filei uma boia lá com ele lá, né? Mas eu cheguei e falei assim, ô Thiaguinho, eu tô numa dúvida aqui, cara, eu tô, sabe? Tô pensando aqui, Deus tá fazendo um movimento na nossa vida aí, nós fizemos umas ações pela empresa, tô me conectando com Deus, tô sentindo uma necessidade, cara, de fazer um negócio, aí Deus me pediu um negócio que foi muito claro, eu senti que era pra fazer, só que eu não sei como é que é, eu quero investir no reino, mas eu não tô vendo retorno. Ele olhou pra mim assim, ele mais experiência, ele com a mãozinha aqui, o computador dele aqui assim, ele falou, virou o computador assim, olha o que eu tava lendo aqui. Aí se o pastor lembrar a palavra, você pode falar qual que é. Que foi quando Davi separa lá, na Bíblia fala assim, ele separou 50 não sei o que, pedra de não sei o que, para investir. Para fazer templo, né? Você lembra disso? Para fazer o templo. Eu não sei onde está falando, mas eu foquei muito nesse versículo. Eu falei, Samuel. Você acredita que eu fui lá falar com ele disso e ele falou, Rafa, o que eu tava vendo aqui? Eu falei, então vamos ver o que vai dar, né? Desse jeito. E não era nem ele que ia construir. Não. Seria o filho dele, o Salomão. Salomão, né? Mas ele estava investindo. Mas ele estava investindo, juntando ouro, pedra, madeira, tudo que isso, fala tudo lá, o nome das... Aí eu falei, beleza, vamos fazer. Aí, o que aconteceu? Quem quiser depois ver, é só ir lá no meu Instagram, lá tem um vídeo lá desse movimento. Uhum. Tem uma mesa lá de mais de 7 metros, né? Tem 20 cadeiras, tem som. Eita. A gente fechou... ficou um lugar gostoso, sabe, assim, para receber lá até 40, 50 homens lá. Só que eu não tinha... A grande verdade é isso que me incomodou, porque para negócio eu tenho visão.
E para isso que Deus pediu, eu tive um sentimento. Daí eu falei, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser? E aí foi tudo para mim movido pelo Espírito Santo. Não tem explicação, porque numa quinta braba, você arrancar 30, 40 homens para ir lá ver testemunho, louvor e um ponto de palavra, é de Deus. Aí, já ó, sem brincadeira, sabe? Sabe qual foi o presente que Deus me deu nesse ano? Eu tava falando pra você que eu peço um presente para Deus. Eu entendi. Deus estava querendo usar a minha vida, o meu testemunho que ele virou, Deus, Jesus refletindo o que ele fez na minha vida para ir os caras lá escutar meu testemunho e ver o que foi feito. Aí, cara, que tava querendo se matar. Eu não gosto de falar isso. Não, mas eu sei. Desistir da vida. Cara que, tipo, tava com problema em casa, família, esposa, não tava sendo... Isso tem se levantado, né, bastante. Lá uma guerra, rapaz. Porque a gente tá ali servindo a Deus, indo para esse lado, e a gente começou a entender mais coisas. Daí você vai pra ministração, começa a entender o que é, se aprofundar. E aí pedindo a Deus, né, usa a gente, vê faz o que o Espírito Santo pediu. E ele tem feito. Ele tem feito. Mas isso só acontece na vida do homem que não tem no dinheiro o seu Deus. Exato. Somente esses que conseguem abrir o coração e entender e ter esse sentimento, né? Porque quando o Deus do homem é o dinheiro, ele não vai ter esse sentimento e jamais ele vai aplicar aquilo que Deus quer que ele faça. Né? Eu costumo dizer assim que eu obedeci rápido, sabe? Eu só tive dúvida. Sim. Eu não ia deixar de fazer. Mas eu tive dúvida de como fazer. A coisa certa, né? Era tipo isso, como que vai fazer isso acontecer? Até hoje, se você falar, explica certinho aí. Como é que foi? Vai, conta aí. Tá lá. A gente vai mudar para quarta-feira. Toda quarta-feira Deus prepara a palavra, o testemunho. Amém. O louvor. E tem uma entrega ali, é bonito de ver, é um negócio assim... É porque aquilo que acontece na vida do homem gera fé naquele que ouve. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sim. Então não é o testemunho do homem, e sim a palavra de Deus que revolucionou a sua vida, que mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você deu simplesmente um passo, né? Você teve uma atitude e nessa atitude Deus segurou você e disse o seguinte, é sobre isso. Né? Que não é sobre nós, é sobre Deus, né? Olha, nós estamos falando aqui um tempo. Em tudo nós colocamos Deus aqui. Por quê? Porque ele que tem o controle de todas as coisas, né? Eu tive daí mais profundidade, foi muito bom, sabe? É muito bom eu poder dar um testemunho hoje do que aconteceu comigo, falar de mim, né? Mas não só de mim. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Você entende, né? Você fala do seu testemunho colocando Deus sempre. Sempre. Até que foi muito engraçado. Num desses GCs assim, foi no dia do meu aniversário, a minha esposa me enganou, porque ela sempre ela faz bolo, sabe, confeiteira e tal, doce, né, aí eu tô lá, do dia 17 caiu o GC, eu acho. 17 de outubro, não, meu aniversário é dia 20. De outubro? Por isso que ela me enganou, tô falando pra você. Porque eu falei, ela sempre faz alguma coisa um dia depois, ou no dia nunca dá. Aí caiu sei lá, assim, uns dias antes. Aí eu tava lá, esses caras armaram pra mim lá. Nesse dia, Deus falou pra mim, que presente que você... O que você tá querendo? Você não entendeu? Foi ali, foi na hora que eu entendi. O presente é esse, é ajudar os homens a se achar, se direcionar. Tem tanto cara colocando empecilho pra ir na igreja por causa de religiosidade, né? E aí o cara vai lá e Deus fala com ele lá. Então, pra mim, só fez sentido ali. Ali eu senti que tem uma expressão, né, na mecânica industrial que fala H7, que é aquele encaixe de cilindro. Sabe quando não fica ar, sem preenche, assim, faz até aquele barulho ali. Eu senti ali aquela sensação de H7, assim, encaixado. Aquela coisa que ali fez, ali o propósito ali do GC pra mim aconteceu ali, no dia do meu aniversário. Deus falou, esse é o presente. Esse GC vai mudar, viu? Esse GC vai se transformar em GF. É? Em grupo familiar. Vai ser a tua família ali. É isso. Não tem mais nada hoje assim mais legal do que você ver um cara que chega ali, tá despedaçado, cara. O cara tá tipo, tá bonitão ali, porque um amigo, um empresário chama, mas
Ele tá arregaçado, daí ele vai lá no cantinho e fala assim, cara, você não ora pra mim por isso aqui? Vamos orar ali, eu tô precisando disso aqui. Aí você vê o cara vai no outro, aí ele vai se alinhando, sabe? É bem assim mesmo, pastor. Ih, rapaz, né? É bem assim. Não, mas eu fiquei contente, rapaz. Eu conversei com uns pastores assim, porque eu não me vejo, né, como pastor, nem um pouco. Mas isso é pastorear. Então, Você cuidar de pessoas é pastorear. Então, mas eu fiquei feliz com um negócio esse dia. Disse que tem pastor que é administrador, né? Só Sim. cuida, né? Eu falei que, Deus, arruma isso aí pra mim, só pra mas... administrar. Mas Deus usa alguns em muitas funções. A gente brinca tudo, mas eu tô aí e já falei pra Deus, Deus, quer me ensinar, quer me ajudar. Na verdade, não é quer me ensinar. Deus ensina, né? Jesus ensina, mas quer me abrir a mente pra isso, pra viver isso, tô aqui. Vamos É igual missão, né? Missão é feito. Até eu ia te perguntar. Missão é feito com quem ora, com quem vai e com quem investe. Aquele que ora tem tanta importância quanto aquele que vai e às vezes até mais. Porque através da oração é que Deus abre as portas necessárias para que eles sejam alcançados. Posso contar só mais um rapidinho? Sim. Não, tem algumas perguntas para você aqui ainda. Tá. Por exemplo, eu briguei feio com meu cunhado, né? Aquele espírito brigão que eu tinha de moleque, uma vez pegou eu e ele lá, nós saímos até no soco. Eu e meu cunhado. Feio negócio. Aí ficamos um tempão sem se falar. Tô contando pra você ver como é que é. Isso aqui eu não me orgulho nada, não. Foi uma bobagem ali, é uma máscara que o homem usa, né? E depois a gente vai aprendendo a ser manso, né? Que nem Jesus, né? Cada dia a gente vai se convertendo. Melhorando, cada dia se convertendo. Aí nós brigamos feio, não conversava. Aí olha como que Deus é. Deus começou a fazer essa obra minha, eu de novo se convertendo, né? Aí um dia eu falei pro Tiaguinho de uma situação que aconteceu no meu cunhado. Eu falei, Tiaguinho, esse Tiaguinho tá muito presente, né, na minha vida espiritual, muito amigo meu. Só pra você ter uma ideia, esse cara eu chamei ele pra ir fazer minha mudança, porque eu tive que mudar meio rápido pra vir de Maringá pra cá, porque surgiu uma oportunidade de vir, eu não quis deixar a esposa mudar de pensamento, sabe? Ela falou assim, tem que ser rápido. Vamos pra Londrina, eu falei, vamos logo, já arrumei um apartamento ali, vamos acelerar, arrumei a caminhonete, as coisas. E esse cara foi ajudar eu a levar a mudança. Só falar dele rapidão. Nós pegamos uma chuva num trecho de Arapongas ali, e minhas coisas tudo atrás, TV, colchão, um monte de coiseira. Uma chuva, nós paramos a caminhonete, não tinha molhado nada atrás da caminhonete. Aí eu falei, Tiaguinho, muito íntimo meu, aconteceu um negócio na casa do meu cunhado assim, vai lá orar pra ele. Mas eu não tava assim, conversando com ele. Aí ele foi lá, orou, daí um dia eu tô lá no culto, na CIA, lá em Maringá, num culto chamado Forja. Só pra homens. Aí ele chegou lá. Nós estava tentando se aproximar assim, conversar, estando meio perto de família, mas ninguém olhava um pra cara do outro, sabe? Meio que ali... Ninguém dava pra se torcer. Rapaz, no final lá, o pastor falou assim, quem quer uma oração aqui sobre um tema lá, específico, vem aqui. Aí eu vi ele indo. Eu olhei, meu cunhado era meio doidão, sabe? Ele é um cara assim... Ele precisa disso, precisava desse apoio. Aconteceu muita coisa na família da minha esposa, dele, dificuldades também, né? Como acontece na vida de muita gente. E aí ele foi lá orar e já estava assim muito emocionado, né? De ter ido lá no culto Forge. Sabe o que Deus fez, rapaz? Olha as coisas que Deus faz. Vai lá e fica atrás do seu cunhado. Eu tava na cadeira, assim, tinha um monte de gente, eles mesmos estavam do meu lado, assim. Deus falou, vai lá atrás dele e fica atrás dele. Intercessor. Olha isso. Eu falei, Jesus, cada uma, né, que Deus quer. Mas eu peguei e falei, beleza, eu obedeço, sabe? Se eu sentir que e vim forte, eu vou mesmo, eu não fico negociando. Cheguei lá, fiquei atrás dele, ele nem viu chegar. Quando terminou a oração que ele virou, eu falei, Juninho, meu cunhado, você me perdoa? Aí ele me abraçou, assim, e foi um abraço, assim, de coisa, foi muito forte, sabe? A gente se abraçou, chorou muito. Sinceridade, né? Foi muito forte. Aí, depois ele foi num face a face, também, a gente convidou ele pra ir, foi nele, um monte de amigo nosso. Aí ele tá se apegando com Deus lá, tá indo congregar, tá muito bem com a esposa, Deus fez um movimento na nossa vida. Isso é o que eu fui entendendo que estava acontecendo. Não adianta você trabalhar, ganhar um dinheirinho, viver um negócio, poder fazer alguma coisa, ou ajudar, né? Aquela coisa, vou ajudar lá, a empresa vai ajudar. Mas a gente não fazer. Então, Deus fez uma obra. A sua obediência junto com a atitude mudou a vida dele. Né? Foi. Deus fez com que ele pudesse ir até num encontro com Deus. Né? Nossa, foi muito maravilhoso, sabe, pastor? Assim,
Então eu tô aprendendo, vocês têm que me ensinar aí, melhorar e... Tudo isso vai virar um livro, então. Eu quero, eu gostaria, porque eu não sei contar direito. Se eu for, você tem que... Começa a escrever. É muita coisa, né? Mas Deus é bom demais, ele provou que através de milagres, de perdão, a conversão, bênção também. Tem gente que tem medo de falar de bênção, de prosperidade. Eu falo, vamos falar de... Deus prospera mesmo. Não, vamos, o que é que tá rolando aí? Vamos orar, cara. Às vezes o bloqueio tá dentro do cara. Sim. E às vezes precisa... Às vezes falta de atitude, né? Falta de atitude, precisa mesmo, sabe, de uma referência. Então, isso eu acredito que Deus... Porque eu acho assim, quando você olha alguém que sai de uma situação... Porque você não nasceu, né, como você está dizendo, num lar cheio de dinheiro e sem... Você foi passando por fases, né? Sim. Cada atitude que você tomava, você via o resultado ali na frente. E as pessoas, quando olham, vão dizer assim, puxa, eu também posso caminhar, né? Pronto, é isso. Você consegue entender que Deus abençoa no individual para alcançar o coletivo? Eu entendi bem isso depois. Porque tem muitos homens que falam assim, puxa, eu quero que Deus me prospere. E Deus prospera o homem. Mas Deus, claro que Deus está feliz em prosperar o homem, mas Deus está pensando lá na frente, porque através daquele que é abençoado, muitas famílias serão abençoadas, né? Quando você monta uma empresa ou um comércio, quantas pessoas que têm o seu sustento através desse comércio? E a pessoa fala, porque Deus me abençoou, porque Deus me abençoa. Deus abençoa algumas pessoas de uma forma diferente. Eu sou abençoado. Eu não estou nesse mundo de vocês do negócio aqui, mas eu sou abençoado por aquilo que Deus tem permitido que eu faça dentro das minhas condições. Eu sou muito abençoado por Deus, né? Mas eu sempre digo o seguinte, Deus abençoa o homem porque Deus está pensando no coletivo. Quando eu entendi isso daí, você falou uma coisa aí que eu só não tinha achado essa palavra aí. O que Deus pode fazer na vida de um cara, através de testemunho dele, até assim, para a nação. Você vê José, né? Davi, o que eles eram? Mas eu vou mais perto um pouco. Se isso é verdade, eu não sei, né? Eu perguntei para algumas pessoas lá, elas falaram o seguinte, algumas disseram, isso é verdade, outros falaram, não tenho conhecimento. Mas disse que tinha um pregador e arrumaram um lugar bem grande para ele pregar e ele imaginou que a multidão ia estar lá. E o propósito dele era conversão. E ele voltou muito frustrado desse trabalho evangelístico, porque ele falou assim, apenas um jovenzinho que levantou a mão e entregou a vida para Jesus. O nome dele é Billy Graham. Quer dizer, esse homem revolucionou o mundo. Esse cara entrou na Rússia. Pregar na Rússia, onde todo o exército da Rússia cantando glória, glória, aleluia. Já pensou? Você está entendendo? Então, Deus, ele pensa no coletivo. Ele levanta um. Eu falo assim, puxa, eu sou o Wilson Pires agora, né? É Pires. Mas sabe, eu digo o seguinte, se no pouco que eu faço com excelência, glória a Deus. Eu não vou ser igual o Edson Teixeira, eu não vou ser igual o Billy Graham, mas o que Deus confiou a mim que eu posso fazer com excelência, com amor. Pensando o seguinte, que através da minha vida, muitas pessoas possam ser alcançadas. Quantos testemunhos, né? Você deve ter aqui, né? Só do podcast, tem uma menina que veio aqui, ela que me deu de presente aquele boneco ali, que ela veio falar sobre fantoches, sobre trabalho com o Ministério Infantil. Teve um convite para ir para os Estados Unidos para apresentar o trabalho lá. Olha só. Tem uma não psicóloga, uma terapeuta, que eu fiz uma entrevista com ela, ela disse que começou a chover, gente. Não, mas sabe? Eu não tenho dúvida. Eu fico feliz com isso. Você vê, você está plantando, às vezes o fruto nem cai do seu lado. Sim. Você tá... Sim. Mas não é sobre nós, rapaz, né? É isso. Não é sobre nós. O cara, olha, tem tanto cara que não entende isso. Ele acha que vai... Eu tô falando porque eu tive uma época que a minha mentalidade estava meio falha, que eu tava me achando um pouco maior que uma pessoa. E não foi assim que Deus operou. Hoje, não é que eu nunca fui desumilde, não acredito nisso, mas sabe quando eu tava errando e aí me acusava na hora? Falava assim, não, mas por que você tá pensando assim? Você não é esse cara. Então eu acredito que era o Espírito Santo com certeza trabalhando, porque quando eu abri o coração para entender o que uma pessoa muito simples traz, não é o resultado financeiro dela, não é o status dela social, não é isso. A gente só tem tempo para aprender. A gente só tem o tempo para aprender. Aí chega uma pessoa
Você vai achar que você sabe mais que ela? Até se fosse por status, você não estaria aqui no podcast Jesus e Eu. Você estaria Não, no podcast lá de São Paulo. Na lá, verdade, eu posso contar um negócio pra você? De verdade, tá? Eu vou te falar. Um monte de gente me chama pra podcast. De verdade mesmo. Eu não vou. Poxa. Eu vou te contar por quê. Talvez é a hora de eu começar a falar disso, do meu propósito, e aparecer, assim, que nem vocês fazem um trabalho lindo aí, Deus abençoa. A mensagem, né, ela é transmitida em mais volume, mas eu não ia. Era um bloqueio meu. Eu falei, eu vou lá nesse podcast de negócio, vou ficar falando lá da minha empresa, do que eu fiz, daí eu vou falar de Deus lá, ou eu vou falar real pro cara, o cara não vai acreditar. O cara não vai acreditar. Então, quando surgiu essa situação aí, que daí o Canuto falou de você, do teu propósito, eu não cheguei a ver, tá? Eu tenho um problema muito sério. Eu vivo, assim, às vezes eu não vejo tudo que os outros me mandam, e não é porque eu não quero, é correria mesmo, a gente só tá em mesa, reunião e estratégia, operação, empresa, depois, quando eu tenho que ter um tempo, eu já vou preparar o GC, já vou arrumar as coisas lá. E aí tá acontecendo um movimento muito bonito, e eu tô vendo isso aqui. A primeira coisa que eu entrei aqui, quando eu li, sentei aqui, Londrina é do Senhor Jesus. Eu já arrepiei inteiro, cara. Eu falei assim, cara, Londrina é do Senhor Jesus. É aqui, aqui. Então, assim, quando veio o convite seu, eu senti. De verdade, eu falei, não, eu vou. Lá eu vou. Puxa. E assim, olha o que Deus tá fazendo aqui. A gente tá falando de movimento, de atitude, de aprender, de abrir a cabeça para servir a Deus, a gente estava falando, né, um pouco antes sobre o que você acredita, o que você pensa sobre avivamento, né? Sim. A gente está vendo essa modinha acontecendo, religiosidade sendo pontuada em tudo, mas e Jesus, e testemunhar Jesus, eu vivo ele, ó, vem cá, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos orar para você. Amém. Vamos resolver essa parada aí. Nós servemos um Deus não é Deus de pau, não. Nós vamos colocar na mão dele essa causa tua aí, e ele vai aparecer. E aí Deus aparece. Entendeu? Quem é a gente? Sou um empresário, sou servo de Deus. Tá bom. Você quer fazer isso? Quero. Ô Deus, ajuda aí, me ensina. Tem que ter humildade em tudo. Amém. Não vai, cara. Ninguém vai fazer nada. A frasezinha lá, todo mundo fala, mas ninguém pensa sobre isso. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tem que entender isso, cara. Aí é porque o cara, sou empresário, né? Que nem você falou, sou pastor, sou... pregar para um monte de gente. Na verdade, eu estou pastor, né? Porque o único pastor verdadeiro que tem é Jesus Cristo. Né? Mas é que você já deve ter passado tanta coisa, né? Algumas. Algumas. Cara. Quando o Cláudio falou a teu respeito, falou, Cláudio, você manda. Você não me pede. O Cláudio, ele não pede. Esse cara é abençoado, hein, velho? Você é meu irmãozão. Muito bem, meus queridos. Esse bate-papo aí, eu espero que vocês tenham sido edificados, né? E eu gostaria muito que vocês guardassem no coração a palavra atitude. Não adianta você ter sonhos, não adianta você sonhar com coisas grandes, se nem as pequenas você tem um poder de decisão, de caminhar até o alvo. Então que Jesus possa te fortalecer e através de tudo que você ouviu aqui, você possa tomar uma decisão na sua vida, uma posição na sua vida, uma atitude. E talvez você vai ter ali na frente uma grande história para contar. Mas não esqueça de sempre colocar Jesus à frente, porque sem Ele não vale a pena. Meu querido, muito obrigado pela presença. Rapaz. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Amém. Que a cada dia Deus esteja dando estratégias para você e que no coletivo muitos possam dizer muito obrigado, Rafael. Amém. E a gente agradece também o convite aqui, o nosso amigo Cláudio. Canuto só faz conexão boa, né, Canuto? Então, pastor, eu fiquei muito feliz com o trabalho que você faz. Amém. A gente está num meio aí que talvez Deus pode ajudar para somar para isso acontecer. Pode não, né? A gente tem que agir, né? Tem que fazer alguma coisa para Deus ajudar. Porque Deus, se Ele quiser, beleza. Mas e a gente? Estamos aqui para... Na verdade, que Deus espera da gente é atitude, né? Porque Ele é o dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Entender, né? Isso. Então, o trabalho que você faz, olha, o trabalho que nós fazemos. É coisa assim... O trabalho que nós fazemos, né, Carlos? Cláudio? Isso, e assim, vai crescer muito, hein? Isso, quando você prepara o jardim, começa a vir abelhinha, começa a vir passarinho, né?
Então você fez o que tinha que ser feito, você estruturou, né? Você tem aqui a igreja, você tem o podcast, você foi lá, arrumou o cara que vai lá orar, o cara que vai lá tirar. Nós participamos, né, de uma família que foi resgatada Sim. também, né, no Paquistão, né? Sim, Paquistão. E daí tem essas missões da África. Deus te abençoe muito. Amém. Muito. Você nem começou ainda. Que Deus nos abençoe. Eu acho que eu tô tipo o Josué, já tô encerrando, Aí, ó. chegando no finalzinho já e dizendo o seguinte, olha, Pai, E quem sabe um dia Deus abre uma porta aí, né, pra gente ver, tá junto. ou numa viagem, né, de missões, se o Cláudio for junto, né? Ô, Cláudio, tem, né, tem O que estar Cláudio. junto. O Cláudio Ô, for Wesley, junto. vamos nessa ou não? Vamos? Deus sabe, Deus sabe mesmo, falou certinho, Deus sabe, né? É um desejo nosso querer transbordar, Amém, tá? amém. Senão não faz Essa sentido. mensagem eu captei. É. Por isso que a gente está aprendendo todos os dias, né? Nossa, Todos aprendi um os monte dias. também, apesar de eu ter falado um monte, né, mas Não, pastor sempre fala pouquinho, ensina um monte, né? não, mas não é assim, não. Mas muito obrigado mais uma vez. Uhum. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Felipe. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando Amém. vocês, tá bom? E não esqueça do C. Ó, curte, comente e compartilhe. Rafael, não esquece de se inscrever no nosso canal, Aí, tá ó. bom? Deus abençoe vocês e até a próxima, no nome de Jesus. Beijo no Amém, coração. amém.